Fala galera, beleza? Estamos aqui na segunda aula de como fazer uma autentificação de login, uma verificação de login com a IVM. E seguindo o nosso fluxo, vamos mexer hoje para verificar se já existe algum no banco de dados, algum dado no caso, alguém já cadastrado. Nessa aula 2, eu desculpa aqui, o que a gente vai ver? Antes de começar a gente mexer com o banco de dados, vamos fazer primeiro a ambientação do que a gente vai precisar para começar a mexer, né? A gente vai precisar desse arquivo que eu vou disponibilizar para vocês. É um script para ajudar a gente é, a conectar no banco de dados, né? A gente pode estar fazendo o download dele aqui. A gente vai fazer o download. Vamos instalar também o RaidSQL. RaidSQL, eu vou mostrar para vocês o site. Aqui ele já faz o download. E o Champ. Esses dois que a gente vai precisar. Vocês fazendo um download, vocês pausem essa aula, faz o download e depois volta para cá. Vamos fazer primeiro umas coisinhas. Depois que você fez o download desse arquivo aqui, vamos poder descompactar ele. Pode dar Ctrl X, copiar, colar. A gente vai entrar no FX Server, Server Data, Resource. Ele vai ser um script, então ele vai ficar aqui. A gente copia esse nome aqui para ficar mais fácil para a gente escrever depois. Entra em server.cfg e vai pôr para rodar ele como qualquer script, né? MySQL. E nesse momento aqui em cima, a gente vai fazer o quê? A gente vai definir a nossa conexão. Sem acento, porque meu teclado está em inglês. Definir a nossa conexão com o banco de dados. Pronto. E para definir a nossa conexão com o banco de dados, a gente vai fazer o quê? Usar esse seguinte comando que eu vou disponibilizar no comentários para vocês. Set MySQL Connection String. E já que todo mundo vai estar rodando localhost, esse número aqui não vai mudar. Do 127.0.0.1. A única coisa que vai mudar vai ser a database, que já eu mostro para vocês aonde que a gente vai inserir o nome dessa database, aonde que vai fazer diferença, né? Vamos estar abrindo o nosso champ. Aí você abre primeiramente o champ e abre essas duas portinhas apenas e abre o RaidSQL. Nesse RaidSQL, deixa eu apagar para vocês aqui. Melhor. Vamos criar um server. Server, pode pôr o nome, né? Deixa ele abrir. Abriu. Pronto. Agora a gente já está com o nosso banco de dados. Ainda a gente não criou o banco de dados, que é a database. No caso, a database ela fica aqui dentro. Criar novo banco de dados, é a famosa database. Vamos criar um server também, não tem problema. Pode ser qualquer nome. A gente vai mudar o meu para server. Se você quiser pôr outro nome, não tem problema. E eu vou explicar um pouquinho antes o que a gente vai precisar fazer. Deixa eu colocar a tabela aqui em cima, só para mostrar de forma mais como funciona uma tabela. A gente vai criar a seguinte tabela, que precisa ter a license key, que a gente conseguiu na última aula, que já já eu abro para vocês aqui para mostrar o código, que a gente vai precisar do ID, a license key e a whitelist. Essa whitelist ela vai ser um inteiro que vai ficar em torno de 0 e de 1. Quando a pessoa é 1, ela pode logar. Quando ela é 0, ela não pode logar. O ID ele vai ser auto-incremente, então toda vez que eu colocar um registro novo, ele vai colocar um registro antigo e somar mais um. Então ele vai funcionar da seguinte forma. A license key é a nossa license key, cada um tem o seu. Deixa eu abrir o código para vocês aqui. Open folder. E a gente vai em resource. Aqui, server Lua. Pronto. Aumentar. Pronto. Aqui nessa forma, a gente está dando print. Eu não sei se vocês lembram, mas esse print ele está retornando da seguinte forma. License, dois pontos. Eu não tenho dois pontos, vou colocar um ponto aqui. Dois pontos no caso. E a nossa licença, que são várias letras, números, é a nossa licença. Então, a gente não quer que retorne esse license para a gente. E tem um comandinho no Lua, que é o seguinte, eu deixei separado para a gente aqui.
esse string sub, aí é o nome da nossa variável e 4. Por exemplo, então, como ele funciona? Vamos definir uma variável local, número, e a gente vai definir, oi, então vamos definir Rafael, o nome, Rafael, e a gente vai usar esse comando, string sub número, que é o nome da minha variável, Rafael. O retorno disso aqui vai ser o meu número, o meu nome, menos as 4 primeiras letras. Então vai ficar EL apenas. E como a gente pode ler do license, deixa eu escrever de novo, license, ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, então é 7 letras? Não, a gente tem mais uma, os 2 pontos que fica aqui na frente. Então vai ficar uns 2 pontos. Então são 8 letras ao total. Vamos criar uma variável local. Vamos pôr só license underline key. E nessa license underline key a gente vai usar o nosso comando string sub. A gente põe string sub, o nome da nossa variável, vírgula, os números que a gente quer retirar. 8. Então, vamos organizar melhor para a gente poder visualizar. Aqui a gente vai exibir com o license. Tem que colocar ponto, ponto. Isso. E agora aqui a gente vai exibir sem, sem o license. E vai ser só o license key, porque ele vai subtrair os dois. Então, vamos fazer a conexão aqui no... Vamos abrir primeiro o servidor. Abriu, funcionou tudo corretamente, sem nenhum erro. Aqui ele está dizendo couldn't find resource, eita, MySQL async. Depois a gente vai verificar o que aconteceu. Isso, por aqui conseguimos exibir sem o license. Então aqui a gente pode ver que a gente só deve ter escrito errado, que veio esses 2 pontinhos que não era para vir, mas veio sem o license. Esse license a gente escreveu, né? Então é que tá escrito license, escrito errado, né? Ver se a gente escreveu errado. Como a gente pode ver, a gente escreveu license. Então, se caso a gente der restart aqui no nosso servidor, caso eu acabei fechando sem querer ele, aqui eu acho que a gente não vai conseguir fazer a conexão de novo. Você vai ver meio bugado. A gente vai ter que fechar e abrir. Ele vai, pelo menos, ele retirar aqueles 2 pontos. Então, logo depois, em seguida desse license escrito errado, license aqui, ó, veio 35D, que é totalmente semelhante a esse aqui, que tem os 2 pontos. Então a gente já conseguiu obter a nossa variável que a gente precisava. Deixa eu fechar o servidor que não é necessário. Então nessa aula é para vocês terem aprendido, feito a ambientação, a conexão com o nosso SQL. E o problema do SQL, eu dei uma olhada aqui, é o seguinte, que tá essa pasta dentro dessa pasta quando a gente faz a compactação. E não pode funcionar dessa seguinte forma. A gente só arrasta essa pasta para fora. Não conseguiu porque está com o mesmo nome. Então a gente faz o seguinte, renomeia essa pasta, coloca qualquer coisa e arrasta isso para fora. Pronto, fez. Pode apagar essa antiga, deixa só essa direto com os arquivos aqui. Então já vou mostrar para vocês que ao executar o servidor,
vai dar. Ué, deixa eu abrir novamente. Não deu nenhum erro. Foi startado o script corretamente. E é assim que funciona, pessoal. Às vezes dá um errinho, a gente melhora, a gente arruma. E é assim que é a programação. Muito obrigado por quem assistiu a aula até aqui. E valeu. Obrigado.